ele vai admirar, por exemplo, o autor de teatro José de Alencar, porque o José de Alencar no teatro ele é um autor realista. Nos romances ele está filiado ao romantismo, mas na produção cênica, né, nas peças de teatro, ele faz uma produção de caráter realista, voltado para o estudo das questões da sociedade, das relações da sociedade, e com a emoção mais comedida, com as cenas mais plausíveis, menos aventurescas. Uma coisa meio despretensiosa, embora tenha sido importante para o Machado esse mergulho no mundo teatral, as traduções, adaptações que fez, mesmo essas pequenas peças que escreveu, mas Machado jamais seria lembrado como dramaturgo, e você vê que não existe aí em cartaz nenhuma peça montada de Machado de Assis. Quer dizer, eram peças para consumo de um grupo de pessoas, né? Era o que se chama de peça de salão, comédia de salão, teatro do boulevard, quer dizer, peças despretensiosas, que apenas esquematizam, né? São esquetes. Machado sempre quis ser lido, adorava ser lido, que muitos o lessem e com prazer. Por isso ele escrevia de maneira clara. Em suas crônicas, mais do que em qualquer outro gênero, ele buscou a comunicação com o público. Queria cortejar, atrair, conquistar os leitores. Sobre a arte do conto, Machado de Assis assim escreveu: é gênero difícil, a despeito de sua aparente facilidade. E creio que essa aparência lhe faz mal, afastando dele escritores e não lhe dando, penso eu, o público, toda a atenção de que ele é muitas vezes credor. É meu velho costume levantar-me cedo e ir ver as belas rosas e as borboletas que de todas as partes correm a amar o meu jardim. Acho nelas algo das minhas ideias que vão com igual presteza, se não com a mesma graça. Mas deixemo-nos de elogios próprios. Vamos ao que me aconteceu ontem de manhã, quando eu mais perdido estava a mirar uma borboleta e uma ideia. Parado no meu jardim da frente, ouvi uma voz da rua ao pé da grade. Faz favor! Não é preciso mais para fazer fugir uma ideia. A minha escapou. E tive pena. As crônicas eram importantíssimas, são muito importantes, não só na obra do Machado, né, em si mesma, mas também porque Machado, se o Rubem Braga é o príncipe da crônica, o rei foi Machado, né? Ele é o pai da moderna crônica brasileira, muito mais do que outros cronistas da época, como José de Alencar, o Gonçalves Dias, o Martins Pena. Machado foi o grande fundador da crônica moderna brasileira. E ele exercia na crônica a mesma visão oblíqua e irônica que ele levaria para a ficção depois. E mesmo dentro da ficção dele, há capítulos que você pode praticamente isolar e publicar à parte como se fosse uma crônica. Machado de Assis começa a escrever crônicas, talvez ainda com 17, 18 anos, e vai publicá-las até 1900, né? Então você vê, foi um trabalho de uma vida inteira, muitas delas inéditas, nem todas recolhidas em livro. Ele próprio só recolheu 6, justamente no livro Páginas Recolhidas, e nem todas estão publicadas. Mas foi um trabalho onde, para mim, a importância, tem duas questões fundamentais, Machado de Assis. Primeiro, que é uma porta de entrada muito boa para quem quer se iniciar na leitura da obra dele. E por quê? Porque Machado de Assis, ali naquelas crônicas, naquelas páginas, naquelas peças pequenas de 3, 4 páginas, ele tem tudo que tem nos grandes romances. Os melhores recursos literários que ele usa nos seus romances, nos seus contos, estão também aplicados nas crônicas. E a pessoa pode ler naquela forma, 3, 4 páginas, e ler o melhor de Machado ali também. A outra coisa, então, recursos maravilhosos de composição literária, que nisso é que faz as bruxarias literárias. É o que faz de Machado o grande mestre, aquela reinvenção dos recursos de composição de personagens, de enredo. Aquela coisa, por exemplo, Machado de Assis inventou o cronista personagem, praticamente. Aquele que se destaca da figura do autor, mas não se destaca tanto, fica uma coisa meio ambígua, mas você vê que, evidentemente, é um personagem que atravessa um certo cenário do Rio de Janeiro, ficcionalmente, e faz seus comentários, como uma crônica fabulosa, em que 2 burros que puxam um bonde fazem uma discussão
a respeito do progresso, e esse cronista, porque entende a linguagem dos burros, aprendeu de Gulliver, né? A linguagem dos burros, entende os comentários dele sobre a introdução da eletricidade, do bonde elétrico, do progresso, essa coisa toda. Então Machado de Assis, ele reinventa esse lado assim literário que hoje é a crônica moderna. A crônica brasileira tem seu momento crucial, aquela virada assim do simples comentário dos fatos cotidianos para uma peça literária, tem seu momento crucial em Machado de Assis, é a pessoa fundamental dessa virada. Logo no verão seguinte, vieste com teu marido para cá, disposta a não voltar para a corte sem levar o segredo que eu teimava em não revelar. A palavra não fez mais do que a carta. Fui discreta como um túmulo, indecifrável como a esfinge. Depuseste as armas e partiste. Desde então, não me trataste senão por tua esfinge. Agora, em 1870, ele publica o seu primeiro livro de contos, que é Contos Fluminenses. Contos Fluminenses, seu primeiro livro de contos, em 1870, e tem esse conto, que não é da tal segunda fase de Machado, que, no entanto, é um conto extremamente interessante, né? É um conto em que, se não é o único, é dos raríssimos contos em que Machado dá a posse da história, a narração, a voz da história, que conta a história, a uma mulher, não apenas uma mulher, mas uma mulher em que descreve um caso de adultério dela, né? Se bem que esse caso é todo sutil, é todo marcado por sutilezas, por mais ou menos, né? Que são coisas típicas de Machado de Assis, né? Então, é quase que o contraponto de Capitu, que está lá na outra ponta 42 anos depois. Quando ele vai a Friburgo, ele não vai fazer uma viagem. Ele é internado em Friburgo, né, primeiramente por causa do problema nos olhos, nessa dor nos olhos, que se atribui muito também a um fundo nervoso, mas depois, numa carta, ele conta que chegou lá bastante magro e saiu de lá um pouco mais gordo. Quer dizer, se ele chegou bastante magro, era também pelos efeitos que os remédios que ele tomava da epilepsia causavam no sistema digestivo dele. Então Machado foi para Nova Friburgo passar 3 meses lá para se recuperar da saúde. Ele estava realmente muito mal. E ali ele já dita a Carolina os 3 primeiros capítulos do que viria a ser Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Aos leitores. Que Stendhal confessasse haver escrito um dos seus livros para 100 leitores, coisa é que admira e consterna, e não admira nem provavelmente consternará, é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, quando muito 10. 10? Talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Xavier de Maistre, não sei se lhe metia algumas rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. O cristianismo é bom para as mulheres e para os mendigos. O paraíso cristão é um digno rival do paraíso muçulmano. Jogada por Virgília, Lobo Neves, São João, Aristóteles. Você tem um romance todo fragmentado, que parte, pula para cá, pula para lá, começa da morte do sujeito, ele dá um flashback, quer dizer, tem várias inovações formais que Machado de Assis trouxe para a literatura brasileira que até então não eram usadas na nossa literatura.